Olá, meu nome é Stephanie Sonsim, sou psicóloga, sou mãe, sou esposa e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o meu trabalho. No início, quando eu transicionei de estudante para ter minha clínica, eu tinha muita vontade de poder atuar na área da psicologia, até porque foram 5 anos de muito investimento, de estudos, e no estágio a gente fica toda empolgada, né? Assim, como alunos, nos atendimentos, na atuação, que é no 5º ano que a gente tem um pouquinho mais de atuação. E eu atuei no 5º ano nos estágios na área empresarial, organizacional, na área clínica e em escola. E o engraçado disso tudo é que eu, depois de formada, logo no início, comecei a ter contato com essas 3 áreas. Antes de ter pego meu diploma, haviam 2 amigas minhas de diferentes áreas da saúde que me chamaram para abrir uma clínica, a dividir sala, a dividir aluguel, a dividir o valor dos gastos dos móveis, e eu achei muito bacana, eu achei que era interessante, apesar de não ter nenhuma certeza de como seria, foi um bom início. Também houve um interesse nosso em abrir uma empresa para poder trabalhar com planos de saúde. E apesar de não saber como iria acontecer, havia muita vontade, havia um interesse muito grande em começar a atuar. Saindo da faculdade cheia de expectativa em poder ter meu consultório, já estava ali, já tinha montado com as minhas amigas. Então começou a vir os atendimentos com todas as faixas etárias e gosto muito de atender adolescentes, crianças e jovens, adultos também. E interessante que sempre houve procura por atendimento assim, de muitas crianças. E é muito engraçado que as pessoas perguntam, mas você assim só brinca? Como que é? Meu filho vai vir aqui, ele vai brincar? Como que ele vai falar? Até porque há uma dificuldade do adulto entender como a criança expressa as suas demandas, né? E também, às vezes eu ouço assim de adultos, mas eu vou só sentar aqui e vou falar, isso já vai resolver? É engraçado isso, porque assim, a gente não só brinca, atendimento com crianças, ela requer, exige muito do terapeuta. Por mais que você tá ali brincando, uma hora você está sentada no chão ou na cadeira, junto à mesa, a escuta tem que estar ativa. E além de uma escuta ativa, é muito importante o preparo do terapeuta. Então eu comecei a estudar, vi necessidade de estudar muito, a procurar uma supervisão, onde você troca informações com um outro terapeuta, totalmente sigiloso. É importante o aprofundamento teórico também através da supervisão e a própria análise. Então, como psicóloga, é importante isso, o investimento em mim mesma para eu poder ter escuta diante dos casos. Então, a cada ano que se passava, eu me aprofundava nessas 3 questões, que são muito importantes e que dão retorno para os atendimentos que faço. O que eu mais amo em tudo isso é poder ter as trocas de aprendizado com os meus pacientes e com cada história que passa ali na clínica. E é muito bacana quando eu encontro na rua um paciente que foi meu paciente, hoje é um adolescente, e me para, me cumprimenta e se apresenta, lembra de mim, eu sou fulano de tal, fulana de tal. Os pais também com muito carinho e falam, olha, agora tá fazendo isso, tá assim. E eu percebo assim que é algo muito bacana, imensurável, que é esse retorno, tanto na vida da pessoa quanto, claro, que na minha também. Então, poder passar pelas histórias de várias pessoas e também ver essa evolução, digamos assim. Esses encontros que daí a vida permite e as pessoas, elas, desde as que eram crianças, muito felizes porque realmente levaram algo positivo do trabalho realizado ali. Continuar a trabalhar com crianças e atendendo na clínica é algo que não saberia fazer algo diferente do que isso. Também desenvolvo alguns outros trabalhos através da psicologia, mas trabalhar com adultos, crianças, adolescentes, as intervenções ali é algo que fala muito sobre mim, que não conseguiria fazer diferente disso. Creio que essa daí não seria a Esther. As palestras surgiram, as palestras através do projeto Coisa de Criança surgiram
depois da minha segunda gestação, em que eu estava pensando no desenvolvimento do meu bebê, me questionando como mãe, percebendo algumas coisas, avaliando também o meu mais velho nas mudanças que é um outro bebê, um segundo filho na rotina familiar. E me deparei com a seguinte pergunta: mas se eu tenho esses questionamentos, outras mães, outros pais também têm. E como eu gostaria de ouvir palestras sobre isso, como eu gostaria de ter acesso a essas informações na minha cidade ou de alguma outra forma. E foi nisso que eu pensei, por que não? Por que eu não posso estar investindo nisso? E é uma forma também de eu estar estudando, aplicando isso já na clínica, e também uma forma de expandir aquilo que eu tanto gosto de fazer. Então veio as palestras como algo numa situação muito peculiar da minha vida, e que foi onde isso mesmo, por que não levar para outros pais essas informações? E surgiu coisa de criança, surgiu as palestras. A primeira palestra foi o tema sobre emoções saudáveis, onde eu comecei a falar sobre as fases da infância, o que esperar de cada fase, o que ocorre, que transita nessas fases, como os pais podem estar atuando, podem estar olhando para os comportamentos da criança. E foi algo assim que me surpreendeu, foi muito gostoso. Foram assim uma tarde muito gostosa em que aconteceu essa primeira palestra. Percebia nas pessoas ali um olhar atento, e ali eu pensei, olha que bacana. Então algo que para mim foi bom, importante como profissional, como mulher, como mãe, e também eu vi que foi, de alguma forma, tocou as pessoas que estavam ali ao redor. Depois da palestra, eu continuei a conversar sobre esse assunto e com as pessoas, posso dizer assim, através das redes sociais, e continuo com isso, né? Fazendo parte da minha rotina, do meu dia a dia, os questionamentos que ainda me vêm como mãe, e aquilo que eu também percebo que as pessoas têm interesse em saber mais sobre a educação de filhos. Muito engraçado que eu nunca pensei no que causaria todas essas ideias, todas essas conversas, eu vou pôr assim, através das palestras, através dos posts nas redes sociais, que eu nunca pensei no que realmente seria, mas eu sempre pensava no propósito. Do que realmente seria assim, eu tenho esse objetivo para atingir isso, para conseguir tal coisa com isso, mas eu pensava no propósito. Então acho que até cada fase que a minha filha ia crescendo, que o meu filho ia se desenvolvendo, eu me alimentava pelo propósito de continuar a compartilhar as informações. E um dia uma amiga minha, a Larissa, a Lari, uma amiga muito querida, muito especial, a gente é amiga há anos. Eu estava escrevendo para uma revista e ela tem uma experiência muito grande de revisar textos. E quando eu pedia para ela cada mês revisar o texto, até que um mês ela chegou e falou para mim assim: por que você não faz um curso? Eu até lembro que eu me espantei e falei assim: imagina, eu não. E acho que tá bom, tá legal isso que eu tenho feito. E eu comecei a perceber que os pacientes, os pais que começaram a chegar na clínica, e alguns falavam assim: olha, eu vim porque eu tenho visto o seu trabalho, tenho sido muito impactado, tenho feito uma mudança na minha forma de me relacionar com meu filho. E eu lembrava assim que eu falava: caramba, que legal, então quer dizer que tá dando certo. E foi uma forma assim do curso de poder potencializar mais isso, e também de poder com que mais pais ouvissem a respeito do que pode impactar de forma positiva a relação com os filhos deles. E foi sempre isso que eu tinha em mente. Eu gostaria que mais pais, então na palestra, apesar de ser 1 hora e meia, poxa vida, eu posso atingir muito mais pais do que em 1 hora na clínica. Apesar de que as demandas que são da clínica continuam sendo importantes, os encaminhamentos para o atendimento individual, mas eu também penso que essas informações podem impactar, podem contribuir muito no relacionamento entre pais e filhos, na forma de educar a criança e também dessa infância segura, protegida e uma infância muito gostosa. Penso que um dos maiores fatores que podem interferir na educação dos filhos
é o exemplo. É o exemplo dos pais em casa, é o exemplo como os pais se comunicam, como os pais lidam com a vida deles, com a rotina, com os valores. E é muito engraçado que às vezes os pais esquecem que os filhos estão observando tudo o que eles fazem e também tudo o que eles não fazem. Desde a forma como se alimentam, a forma como o que assiste, o porquê que falou isso, o porquê não falou aquilo, as reações. E é muito importante também lembrar que existem fatores externos, sim, a escola, os outros familiares, mas até mesmo esses fatores externos, eles podem interferir, porém, é a conduta da educação familiar dos pais dentro da casa, como modelos dos seus filhos, que vão ter um maior impacto, inclusive mediando sobre essas interferências externas. E é importante lembrar que os pais não apenas interferem naquilo que é certo e errado, mas também nos valores que transferem aos filhos. Então, por que nós aqui em casa priorizamos, vamos supor, ter amigos? Porque essa conduta nós temos é importante para nós. Então, as interferências elas ocorrem principalmente pelos pais como modelos para os filhos, o lugar que esses pais dão aos filhos e através de tudo aquilo que eles transmitem. Temos que lembrar que através das nossas atitudes como pais nós transmitimos valores ou não transmitimos. Um dos principais desafios dos pais hoje na criação dos filhos tem sido ter a certeza daquilo que estão fazendo com seus filhos é seguro, é bom. Ou seja, tem muitos pais inseguros na sua conduta na criação dos filhos. E as crianças percebem isso, vê às vezes que os pais estão perdidos, uma hora falam coisa, depois já mudam, falam outra, pensam que às vezes se falar ou se pôr limites de um jeito traumatiza, que às vezes é bom liberdade, mas uma liberdade às vezes não supervisionada e que causa danos. E é muito importante pensar em como eu estou criando meu filho. E o que isso tem a ver com a criação que eu recebi e também o que isso tem a ver com aquilo que eu desejo oferecer. Como um dos maiores desafios também tem sido nessa correria frenética e louca entre trabalho, casa, trabalho, que às vezes se misturam, às vezes você está em casa e continua trabalhando, é ter tempo, é ter contato, é ter olho no olho. É muito interessante assim que nem as refeições muitas vezes não são tidas como qualidade. Então quando a gente fala em tempo de qualidade, não é apenas a quantidade, mas o desafio é: estou em casa quando estou com meu filho, quando eu vejo ele, eu estou olhando para ele, estou percebendo como meu filho está? O que será que esse comportamento dele está querendo dizer? E se não está legal, por que não está legal? A criança ela demonstra, mas às vezes nós adultos não fazemos a leitura que deveria ser feita. Então o desafio é o olho no olho, é o entender o que o filho está passando, é enxergar esse filho, não só idealizar, não só proteger ou só poupar, mas é ter uma relação em que a escuta desse filho. É como uma criança, ela realmente vai se abrir se não tem, ela não percebe que há tempo disponível para ela. Porque o tempo do pai e da mãe tá uma loucura, uma correria, sempre ocupado, sempre a depois. E realmente há uma sobrecarga para alguns de trabalho, são várias informações circulando ao nosso redor, há muito celular na casa, nada contra ou uso da tecnologia celular, mas está precisando mais olho no olho. Está tendo muita interferência assim da falta de alma, digamos, de trocas nesse sentido. Será que a forma de educar os filhos mudou? Podemos dizer que sim, porque a própria sociedade mudou. Se a gente, como eu estava comentando sobre essa vida tão agitada, tão corrido, não havia na infância há anos atrás os celulares, os tablets, havia mais tempo livre. Hoje a infância está tendo menos tempo livre, muitas atividades. Então mudou essa forma de educar. O autoritarismo não tem tido ganhos, como às vezes os pais antigamente viam assim que, né, pelo autoritarismo era mais fácil educar os filhos. Hoje as crianças elas já demonstram, elas já entendem todas essas mudanças de uma forma que elas querem contato.
E negar isso faz com que alguns pais se percam e assim algumas crianças também se percam. Podemos dizer que sim, a forma como educar os filhos mudou. A forma da família se relacionar mudou. A sociedade, veja só, cada vez mais veloz com tantas informações, cada vez mais as pessoas se preocupando com a sua própria imagem. No Brasil, nosso país é um dos campeões em estética em crianças e adolescentes. E nós temos que pensar que também a forma da família se relacionar. Antes o pai chegava em casa, a mãe chegava em casa depois do trabalho, iam sentar, iam jantar à mesa, iam conversar. Hoje é tudo muito corrido, um chega, janta, o outro nem janta, a família pouco às vezes se vê, não tem aquele momento destinado para ficar juntos. Os filhos já têm demandas que às vezes não apareciam tanto em décadas atrás, porque o autoritarismo, então o pai chegava, né, o filho tinha que estar assim, tinha que estar daquele jeito, já tinha que estar pronto. Hoje normalmente o pai chega e precisa ajudar nos afazeres da casa. Então mudou muita coisa. O que não mudou e não precisaria mudar é o afeto, o carinho e os limites dos pais na criação dos filhos. Esses 3 ingredientes bem importantes: afeto, carinho e limites. Mas, infelizmente, algumas coisas nessa mudança se perderam e outras coisas vieram acrescentar. Nessa mudança que é da sociedade, até mesmo na criação de filhos, uma das coisas que eu percebo que as pessoas comentando é que tem medo de traumatizar. Isso não vai traumatizar, Esther? As pessoas às vezes pensando de que alguma atitude pode ter um impacto ruim. É muito difícil a gente pensar que que os pais sempre vão ser legais, sempre vão ser bacanas, que os filhos sempre vão, nossa, assim, é o cara ou a cara, digamos, para eles. Porque educar filhos implica em você investir, fazer um investimento na vida do seu filho. E às vezes colocar limites vai frustrar. A criança queria continuar assistindo a TV ou jogando no tablet, pronto, acabou o seu tempo. A criança fica brava, a criança demonstra não gostar, insatisfação, até mesmo acaba falando assim, não gosto de você. Isso deixa alguns pais muito inseguros e perdidos e com medo de traumatizar, de ser o chato. Mas é importantíssimo que os pais também tenham essa postura de pôr limite, de fazer a criança esperar. Não tem como eu te dar o brinquedo agora. Esse brinquedo é caro, vamos juntar dinheiro. Então nós temos tido sim, crianças que não sabem esperar, crianças imediatistas, que se frustram por poucas coisas. Então, apesar desse medo de que não posso causar sofrimento no meu filho, claro que não deve ser atuado de que eu vou provocar nele, vai ter que saber esperar, eu vou fazer isso para ele aprender, para você esperar. Não dessa forma, não sem afeto, não sem carinho, não sem consideração, não é disso que estou falando. Mas eu estou falando de que essa ilusão, de como se o filho tivesse que só viver pela via do prazer, de que você é só um bom pai, uma boa mãe, se você está fazendo tudo aquilo que ele precisa. Isso não é educar filhos emocionalmente saudáveis. Exemplo que recentemente eu mesma vivenciei na minha casa, o meu esposo, que fim de ano, os parentes dando presentes para as crianças e eis que ele ganha um tablet. Até na hora a gente ficou surpreso porque não estávamos esperando, não havia em nós o pensamento de oferecer para ele um tablet ainda. E quando ele ganhou, né, um presente dado, ficou claro, super empolgado. Então, o que a gente aproveitou dessa circunstância? A gente aproveitou para colocar, tanto proporcionar a tecnologia para ele, como também ensiná-lo e auxiliá-lo nessa questão de intensidade com as coisas. Então, tá, você tem um tablet, mas não dá para ficar o dia todo, não dá para ficar todo o tempo. Então, a gente até mesmo aprendemos e vivenciamos isso com ele, que o quê? Então vamos ter limite, a ter acordo. Olha, filho, você vai poder pegar em tal momento, em tais dias. Olha, filho, isso é possível dessa forma. Há exceções? Sim, há exceção. Mas também em aprender a viver isso com a criança. Impor esse limite, não ser só assim, taxativo, mas entrar em acordo, em falar, olha, espera, olha, agora não. Não, sim,
nosso combinado foi esse. E a criança bancar esse combinado. E é interessante que eles dão conta. Às vezes são nós adultos que pensamos, nossa, vai chorar, vai fazer escândalo, não vai gostar, né? Mas eles dão conta quando nós estamos seguros que estamos fazendo bem dentro de um limite, dentro de algo que a gente quer que seja o final, que seja bom. Então o uso do tablet pode ser bom, mas desde que algumas coisas ainda sejam preservadas. A melhor forma de educar filhos no dia a dia, não tem como a gente escapar disso, é através do exemplo. Através de como você se relaciona com seu filho, através de como você cuida da sua casa, se importa com a sua casa, se importa com eles. Ouço muitos relatos na clínica de adultos, até mesmo adultos com suas idades, suas experiências, trazendo como marcas a forma como os pais deles lidavam com os filhos da visita, os filhos do amigo, priorizando, valorizando. E pense aí você, às vezes veio uma criança, derramou suco no seu tapete. Não foi nada. Agora se for seu filho, Terceira Guerra Mundial. Então, é através do seu exemplo, através da sua conduta, de quanto você valoriza estar com a sua família, como você se faz presente, através de como você se importa com o que aconteceu em casa, também daquilo que não aconteceu, e é como você vive em família. É o maior impacto, é a melhor forma de querer expressar algo bom na educação de filhos no dia a dia. Através da minha experiência própria, de acertos e erros, você vai poder também ter acesso a esse mundo que é tão importante, que é o mundo da criança e também de educar filhos emocionalmente saudáveis. Com eu gosto muito de pensar assim, com 3 pilares, que é o cuidado, o afeto e o limite. Os resultados disso tudo, claro que a gente só tem que pensar que são os melhores. São filhos preparados para a vida. É você se sentindo seguro para fazer aquilo que você pensa que é importante, que é aquilo que você vê que é o melhor para o seu filho e que você vê que está dando certo. Então, no dia a dia tem muita coisa boa que pode acontecer entre pais e filhos, em que pode ter, sim, não vou dizer que é só coisa fácil, né, educar filhos, não, porque nos exige, nos toma. Se trabalhar cansa, mesmo que você ame o seu trabalho, cansa. Tem um dia que cansa mais, tem um dia que cansa menos, tem dia que tem muito problema para resolver. Educar filhos, você precisa estar envolvido, não tem como educar um filho sem estar envolvido. Sem pensar, poxa vida, não foi legal isso, como dá para melhorar aquilo. Como educar filhos emocionalmente saudáveis no dia a dia. Isso eu acho importantíssimo que a gente pense, que não tem como escapar de uma boa educação, de uma boa condução da educação dos seus filhos, se você não estiver implicado, ou seja, você, né? Nós, eu, você, como pais, precisamos dar o exemplo, precisamos estar presente, precisamos conduzi-los no seu dia a dia, precisamos nos fazer presente. É muito interessante que na clínica eu escuto relato de adultos na sua trajetória que acabam se percebendo que o que causou muita dor na sua infância foi justamente os pais valorizarem as crianças que vinham visitá-los, os filhos dos amigos, dando mais valor a eles do que aos filhos no dia a dia. Então, o dia a dia ele é recheado de várias oportunidades que precisamos estar atentos e ser intencional com os filhos nesse relacionamento. Adultos que relatam que os filhos do vizinho, os filhos dos amigos podiam e eles não, que eram mais acolhidos, recebiam mais afeto do que eles. Pense você, se às vezes, vamos supor, uma criança vem visitar e derruba suco de uva, algum suco no tapete. E se o seu filho
derrubar, como que é a reação? Normalmente quando o filho dá visita, não foi nada. Agora com os nossos filhos em casa a gente acaba falando, não, imagina, o que é isso? Tem que aprender, onde já se viu? Então o dia a dia ele é recheado de várias oportunidades, mas se você não está atento, você perde elas. E eu sempre coloco que um grande segredo, ou 3 elementos que são aliados na prática da educação dos filhos no dia a dia, são o afeto, o cuidado e o limite. Você vê assim que, poxa vida, como é bom, deu certo meu filho. Ele vai para a escola, ele agora se formou, está trabalhando, está escolhendo seus relacionamentos, fazendo suas escolhas na vida, deu certo. Ou seja, no meu dia a dia eu me impliquei, me dediquei e saiu algo muito bom, gerei algo muito bom. E é impossível educar filhos emocionalmente saudáveis, ter filhos, se não estivermos implicados. Pense só, às vezes no trabalho, por mais que você ame o que você faz, não tem dias que é mais fácil, dias que foi mais difícil, que teve mais problemas para resolver? Com filhos não escapamos desse investimento, ou seja, tem dias que é um pouco mais difícil, não vamos negar, tem dias que é mais fácil, mas existe formas, conhecimentos que com essa minha experiência de 10 anos na clínica, de estudos, que facilitarão, que apoiarão, posso dizer assim, você para estar seguro e atuando com seu filho.